Aqui mora uma menina que se chama Catarina, que encontra um amigo aflito, O Hugo e a Catarina têm um montão de histórias. O Hugo e a Catarina andam sempre num vai-vai. O Hugo e a Catarina e o resto da família, que lhes mostra que as pessoas podem sempre dar-se bem. Lançar um papagaio, encontrar uma cobra, aprender a patinar ou acampar lá fora, fazer um boneco de neve com o Hugo. Lançar um papagaio, encontrar uma cobra, aprender a patinar ou acampar lá fora, fazer um boneco de neve com o Hugo. Aventura e brincadeira vão durar a vida inteira. Com amigos como o Hugo nunca há tempo a perder. Hugo e Catarina, vamos ver as suas histórias para rirmos e aprendermos com o que eles vão fazer. E enquanto o sol brilhar, o nosso amigo vai cá ficar. A Pisa surpresa. Mas que dia! O Hugo pôs uns óculos com um nariz postiço, mas toda a gente percebeu quem ele era. A Catarina largou o lenço de cima das escadas e ele foi cair mesmo em cima da cabeça do pai. E ambos fizeram uns desenhos tão engraçados um do outro que a mãe se fartou de rir. Na verdade, hoje era um dia especial. A Catarina queria fazer o almoço para a mãe ficar sentada no sofá a descansar. A mãe achou que era uma ideia ótima e concordou logo. A Catarina trouxe-lhe os óculos, o livro que ela estava a ler e um grande copo de sumo de laranja. A mãe disse-lhe que não tocassem em nenhuma faca, porque as facas são perigosas, e para não usarem o fogão, e que deviam chamá-la se precisassem de ajuda. A Catarina e o Hugo concordaram. Fico à espera do meu almoço surpresa, disse-lhes a mãe, lambendo os lábios. Pegou no livro e começou a ler. Na cozinha, a Catarina e o Hugo combinaram em voz baixa as coisas deliciosas que podiam fazer. Pensaram em costeletas de porco ou sandes de manteiga de amendoim em forma de homenzinhos, mas finalmente o Hugo teve uma ideia ótima. Pizza! A Catarina adorava e felizmente a mãe também. A Catarina lavou as mãos e contou as coisas que entram nas pizzas. Primeiro, disse a Catarina, precisamos da base. Depois precisamos do molho de tomate. Precisamos de queijo e precisamos de tudo o resto. A Catarina e o Hugo procuraram a base da pizza. Não estava no frigorífico, não estava no armário e não estava na caixa do pão. A mãe ouviu-os a abrirem e a fecharem os armários e perguntou se eles precisavam de ajuda, mas só ouviu risinhos e ruídos. Não havia bases de pizza. A Catarina disse ao Hugo que a mãe dizia sempre que um bom cozinheiro improvisava. O Hugo fez uma série de sons de não sei o que isso é. Por isso a Catarina disse-lhe que significava que um bom cozinheiro inventava novas maneiras de fazer os cozinhados. Foi nessa altura que o Hugo se lembrou do pão. O pão era quase, ou mais ou menos, como uma base de pizza. Era feito de farinha. Então fizeram o seguinte. Tiraram o tabuleiro das pizzas da gaveta do forno, o que não era perigoso porque o forno estava apagado. Depois tiraram o pão da caixa do pão e puseram as fatias em círculo sobre o tabuleiro. Meteram uma fatia em cima das outras para tapar o buraco. Ficou com um alto no meio, mas a Catarina disse que, como estavam a improvisar, o alto não tinha importância. O Hugo olhou para a Catarina e fez um som de ainda bem que és minha amiga, porque sabes tudo. A Catarina foi à procura do molho de tomate. O molho de tomate não estava no frigorífico, não estava junto às especiarias, e embora o Pitucha tivesse pensado que estava perto da caixa dos biscoitos dele, não estava. O Hugo deu ao Pitucha um biscoito por ele tentar ajudar. Quando a Catarina abriu a gaveta dos legumes, os seus olhos iluminaram-se. Disse ao Hugo que teriam de improvisar outra vez e tirou 4 grandes tomates. Isto foi uma coisa muito esperta, porque o molho de tomate vem do tomate. O
O Hugo quis lavar o tomate, porque se lavam sempre as coisas que crescem na terra. Assim, o Hugo puxou uma cadeira para perto do lava-loiças e começou logo a lavar. Acho que ele não sabia que não se lavam legumes com detergente, mas felizmente passou-os por muita água fria e o detergente saiu todo. A Catarina disse que ele tinha feito um ótimo trabalho e o Hugo ficou radiante. O problema era que a Catarina e o Hugo não queriam pedir ajuda à mãe e tinha chegado à altura de cortarem o tomate. O Hugo abriu a gaveta das facas e olhou lá para dentro. Olharam um para o outro e a Catarina teve outra ideia. Que tal usarem o espremedor que usavam para fazer limonada? Não era uma faca e eles não se cortariam. A Catarina tirou-o do armário. O Hugo pôs o tomate por cima do espremedor e fez força. Mas não aconteceu nada. O tomate ficou na mesma. A Catarina disse ao Hugo que o pai revirava. Por isso, o Hugo revirou e plop, lá foi o tomate. A Catarina pegou no tomate esmagado e pô-lo em cima da base da pizza. Abriu-o com os dedos, como uma flor. Quando acabou de pôr o tomate na base, a Catarina foi ao frigorífico buscar queijo. Não podiam cortar o queijo branco, mas os quadrados de queijo cor de laranja já estavam cortados, por isso usou-os. A pizza começava a estar com bom aspecto. O Hugo estava a tentar decidir que mais haveriam de pôr. O Hugo adorava esparguete, por isso tirou o esparguete da caixa e pô-lo em cima dos bocados de queijo. A Catarina não achava que as pizzas levassem esparguete, mas o Hugo disse-lhe que estavam a improvisar. Bom, aqui as coisas começaram a complicar-se. É que a Catarina adorava pêssegos e pensou que, se estavam a improvisar, uns bocados de pêssego eram uma coisa boa para juntar. O Hugo disse que a alface fazia muito bem, por isso pôs a alface. Depois a Catarina deitou um bocado de maionese por cima. O Hugo quis pôr gelado, mas a Catarina achou que ia derreter-se. E em vez do gelado, o Hugo pôs bocadinhos de chocolate por cima da maionese. A Catarina lembrou-se das batatas fritas e pensou que deviam ficar uma delícia na pizza, por isso também juntou algumas. Depois pensou que deviam juntar mais coisas que lhes fizessem bem, por isso abriu o frigorífico e viu o frasco de legumes cortados. A Catarina tirou algumas cenouras e alho francês e pôs tudo por cima da pizza. Agora precisavam de fazer com que as coisas não caíssem, porque, como podem imaginar, as coisas começavam a escorregar para fora do tabuleiro. O Hugo teve uma ótima ideia. A manteiga de amendoim era muito pegajosa. Podia ser que resultasse. Barraram tudo com manteiga de amendoim e a pizza ficou finalmente pronta. A Catarina e o Hugo acharam que parecia a melhor pizza do mundo inteiro. Chamaram a mãe para pôr a pizza no forno, porque é isso que se faz com as pizzas. A mãe veio a correr e, bem, a mãe parou de repente quando viu a pizza e por um instante nem sabia o que dizer. Depois ligou o forno e pôs lá dentro a pizza surpresa. A Catarina e o Hugo mal podiam esperar. A mãe programou o cronómetro e eles ficaram a olhar. O Hugo até entortou os olhos. Finalmente, o relógio tocou. A alface estava toda seca e quebradiça e a manteiga de amendoim e os legumes separaram-se. Mas a mãe cortou a pizza o melhor que pôde e pôs as fatias nos pratos. Disse-nos que cheirava que era uma delícia. Depois encheu-se de coragem e deu uma grande dentada. Não está mal. A Catarina e o Hugo também provaram e decidiram que não estava mal. Mas concordaram todos que da próxima vez deixariam de fora a manteiga de amendoim, o chocolate, as batatas fritas, os pêssegos, o esparguete, que ainda estava meio cru, as cenouras e o alho francês. E sabem que a pizza que eles fizeram a seguir estava realmente a melhor pizza do mundo inteiro? Já sabiam? Já sabiam que podem fazer um arco-íris num dia de sol? Deixem correr um bocado de água da mangueira do jardim e observem as cores a aparecerem. Os arco-íris são bonitos, mas só duram enquanto houver água. Eu não parti o candeeiro. O Hugo descobriu que as rãs nem sempre saltam para onde se pensa. A Catarina descobriu uma rocha brilhante num monte de pedras. E ambos descobriram que se desenhassem um jogo da macaca da porta da garagem até ao passeio, só um gigante é que seria capaz de jogar. Na verdade, tinha sido um dia bastante movimentado. O
O pai e a Catarina tinham ido à loja das plantas para comprar alimento para as rosas. E o Hugo e a mãe foram até à esquina pôr umas cartas no correio. Depois foram todos buscar o candeeiro novo da mãe. Era muito bonito, tinha flores e folhas em relevo. O pai pô-lo em cima da mesinha depois de a mãe o ter montado. Comeram um fondue de queijo ao almoço para celebrarem. Depois, a mãe foi dormir um pouco na rede e o pai foi lavar a louça. O Hugo e a Catarina tinham estado a brincar às lutas na sala de estar, o que nem sempre é uma boa ideia. Depois, a Catarina teve de ir ao quarto de banho. O Hugo estava sentado no sofá e decidiu fazer uma cambalhota especialmente difícil. E com a ponta do pé, mas mesmo só com a ponta do pé, tocou no candeeiro novo. Tocar no candeeiro não teria sido um problema, mas como tinha sido a meio da cambalhota, acabou por deitá-lo abaixo. Imaginam como o Hugo se deve ter sentido. Olhou para o candeeiro e sentiu um grande nó na garganta. Levantou o candeeiro e viu que felizmente ainda se aguentava de pé. Endireitou o abajur e ficou ainda mais contente por ver que o abajur também estava bom. Mas na altura em que estava a pensar que não voltaria a fazer aquilo, reparou num pedacinho de qualquer coisa no chão. Caiu-lhe o coração aos pés quando viu que era uma das folhas do candeeiro. Pegou nela com muito cuidado e começou a chorar. Mas depois viu exatamente onde era a folha e tentou pô-la no sítio. Ficou lá, mais ou menos, e o Hugo esperou que ninguém reparasse. Saiu a correr da sala e foi sentar-se nos degraus da entrada. A Catarina andava à procura dele e, quando o encontrou, disse-me que queria continuar a brincar às lutas. O Hugo disse-me que ela devia saber que a sala não era um bom sítio para aquela brincadeira. A Catarina olhou para ele muito admirada, mas estava tão bem disposta que nem se importou. A Catarina perguntou ao Hugo se queria brincar à macaca gigante, mas o Hugo disse que não. Estava a sentir-se tão mal que não era capaz de saltar. A Catarina reparou que se passava alguma coisa com o Hugo, mas, claro, não fazia ideia de quê. A Catarina disse ao Hugo que se ele não tinha vontade de brincar a nada, ela ia buscar uns livros lá acima e podiam ir lê-los à luz do candeeiro novo também. De repente, o Hugo lembrou-se de montes de coisas para fazer. Perguntou à Catarina se ela queria encher a piscina, ou jogar à apanhada, ou brincar com o papagaio. A Catarina ficou admirada por ele já querer brincar. Decidiram jogar à apanhada. À medida que o tempo passava e eles brincavam, o Hugo foi-se esquecendo do candeeiro e do seu mal-estar. Até se esqueceu do disparate que tinha sido ele fazer uma cambalhota tão difícil na sala de estar e divertiu-se imenso a brincar com a Catarina. O Hugo estava a acabar de comer os espinafres quando o pai disse que, por causa do candeeiro novo da mãe, contaria a história de hoje na sala e não no quarto da Catarina. O Hugo engasgou-se com os espinafres quando se lembrou do candeeiro e o pai teve de se levantar para o ajudar. A mãe pediu-lhe para comer mais devagar e ele assim fez. Depois, o Hugo tomou o banho mais demorado do mundo. A Catarina bateu à porta para lhe dizer que se despachasse, não perdiam a história. O Hugo queria perder a história e queria que a Catarina também a perdesse. Não porque fosse mau, mas porque não queria que o pai reparasse no candeeiro partido. Finalmente, o pai entrou no quarto de banho e fez o Hugo despachar-se. O Hugo desceu até à sala de estar, a pensar no que ia acontecer. Mas o candeeiro estava ligado, ninguém disse nada e sentaram-se para ouvir a história. O pai disse-nos que, por causa do candeeiro novo, ia ler-lhes uma história especial sobre candeeiros. A história era muito engraçada e o pai fazia sempre caretas quando lia histórias. Por isso, o Hugo voltou a esquecer-se do candeeiro. O Hugo riu-se imenso e a Catarina também. A mãe veio e sentou-se no sofá com eles, pôs o braço à volta do Hugo e ele aconchegou-se a ela. Quando a história acabou, o pai disse-nos para irem para a cama. Estendeu a mão e pronto, aconteceu. A folha soltou-se do candeeiro e caiu no chão. O pai ficou com um ar admirado, a mãe com um ar chocado e a Catarina com um ar intrigado. Mas o Hugo ficou com um ar culpado. Enquanto a mãe apanhava a peça partida, o pai perguntou se alguém tinha partido o candeeiro. Catarina disse não, e o Hugo fez uns sons de eu também não parti o candeeiro. A voz tremeu-lhe um bocadinho e penso que foi por isso que toda a gente se virou para ele. Hugo? Disse o pai a encorajá-lo. O Hugo baixou a cabeça.
ficou com as pintas azuis escuras. A Catarina ficou muito irritada por ele não dizer a verdade. Mas o pai disse-me que às vezes a verdade é difícil de admitir. O Hugo soltou uma espécie de fungadela. Tinha o coração a doer e apetecia-lhe saltar e fugir. A mãe saiu da sala com a folhinha partida e o pai chegou-se ao Hugo e pousou-lhe a mão sobre o ombro. O pai disse: eu sei que o Hugo vai dizer a verdade quando estiver preparado. Então, o Hugo olhou para o pai com os olhos cheios de lágrimas e o nariz a tremer. No meio de muitos ruídos e fungadelas, o Hugo contou a sua história. Soltava os sons tão depressa que a Catarina teve de explicar ao pai algumas coisas que ele dizia. No fim, o pai disse ao Hugo que compreendia que ele se sentisse tão mal. A Catarina disse-lhe que ainda gostava dele e o Hugo começou a sentir-se melhor. O pai disse ao Hugo que ele ainda tinha uma coisa importante a fazer. Tinha de pedir desculpa à mãe e contar-lhe como tinha partido o candeeiro. Nesse momento, a mãe entrou. Trazia na mão a folha e um tubo. O Hugo pediu desculpa à mãe na sua melhor voz de orbe e contou-lhe o que tinha acontecido. Depois, pediu à mãe que não deixasse de gostar dele e desatou a chorar. A mãe deu ao Hugo o seu maior abraço de mãe e disse-lhe que ia gostar sempre dele. Partir um candeeiro não alterava nada. O Hugo começou a sorrir. A mãe levantou o tubo no ar e disse que sabia como consertar o candeeiro e pô-lo como novo. Ia colar a peça partida. O dia em que o candeeiro se partiu foi um dia muito especial. Foi o último dia em que alguém deu cambalhotas na sala de estar e foi o primeiro dia de histórias contadas à luz do candeeiro. E sabem que a Catarina, o Hugo, a mãe e o pai ainda contam histórias à luz desse candeeiro todas as noites, até hoje? Já sabiam? Já sabiam que o médico dos animais se chama veterinário? Às vezes, as visitas ao veterinário deixam os nossos animais um pouco nervosos. Por isso, podemos ajudá-los a sentirem-se melhor, segurando-lhes na pata e estando lá com eles. O trenó. Tinha sido uma manhã interessante. A Catarina descobriu que se esticasse muito a plasticina, ela ficava toda comprida e mole. O Hugo descobriu que se lhe espetasse palitos, parecia um porco-espinho. E ambos descobriram que se deixassem a plasticina ao ar toda a manhã, ela ficava seca e quebradiça. A Catarina e o Hugo estavam ansiosos por ir lá para fora brincar. É provável que queiram saber o porquê de tanta pressa. Ora bem, este foi o dia em que o pai foi buscar o trenó da Catarina. Era encarnado e brilhante e fácil de conduzir. Durante a noite tinha nevado e havia uma camada grossa de neve no chão. A Catarina e o Hugo vestiram-se depressa. O Hugo detestava vestir roupa, mas tinha ficado com as pintas roxas às vezes suficientes para saber que até ele precisava de se aquecer. O pai tinha deixado o trenó à porta da cozinha. A Catarina e o Hugo abriram a porta e viram a neve acabada de cair. Quando saíram, os seus passos faziam um barulho muito engraçado e deixavam pegadas perfeitas na neve. A Catarina pegou no trenó e o Hugo começou a fazer círculos de pegadas. Começou a dar voltas e voltas e mais voltas. Em breve os círculos ficaram tortos e o Hugo tonto. Acabou por cair no chão e fazer outro tipo de marca na neve que fez a Catarina pensar em anjos. O Hugo não compreendia exatamente como é que cair na neve podia fazer lembrar anjos. Mas a Catarina riu-se e também se deixou cair. Não quer dizer anjos, anjos. Quer dizer anjos de neve. O Hugo coçou a cabeça por baixo do gorro. A Catarina deitou-se na neve e agitou os braços e as pernas. O Hugo desatou a rir às gargalhadas e disse à Catarina que ela parecia um catavento. A Catarina parou e levantou-se com muito cuidado. Mostrou ao Hugo a marca na neve e ele teve de admitir que de facto parecia um anjo. A Catarina pegou outra vez no trenó e dirigiu-se à colina. «Anda, Hugo, vais aturar isto!» gritou por cima do ombro. O Hugo foi a correr atrás da Catarina e do trenó encarnado. A mãe saiu pela porta da frente a acabar de calçar as luvas.
Está um dia perfeito para andar de trenó. Ao dirigirem-se para a colina, a mãe disse-lhes para se sentarem no trenó que ela puxava. A Catarina sentou-se à frente e o Hugo sentou-se atrás. Assim que a mãe começou a puxar o trenó, o Hugo rebolou e caiu para trás. E pumba! Aterrou na neve fria e macia. A mãe e a Catarina olharam para trás e tudo o que viram foi 2 botas a agitarem-se no ar. Desculpa, Hugo, disse a mãe, aproximando-se para o ajudar. O Hugo olhou para cima da melhor maneira que pôde e fez um som de "A neve é fofa". A Catarina riu-se quando viu que ele não se tinha magoado. Quando chegaram à colina, estavam lá muitas pessoas a deslizarem na neve. Havia trenós de todos os tamanhos e feitios. Alguns pareciam discos voadores, mas não como o do Hugo. Uns tinham tapetes de plástico e outros umas máquinas incríveis com patins por baixo. A mãe pôs o trenó no alto da colina. O Hugo pensou que tudo aquilo parecia tão fácil que se dirigiu ao trenó e pôs-lhe o pé em cima. Infelizmente, nessa altura escorregou e o trenó desceu a colina sem ele. O Hugo olhou lá de cima e viu o trenó a deslizar e a parar finalmente lá embaixo. Era para ires lá dentro, disse a Catarina ao Hugo. O Hugo coçou outra vez a cabeça. O Hugo e a Catarina desceram por um dos lados da colina e deram a volta para chegar ao trenó. Tinham de ter muito cuidado para não serem atropelados pelos outros trenós. Finalmente, a Catarina pegou na corda e prepararam-se para subir. Lá de baixo, subir a colina parecia muito difícil, mas a Catarina pegou na mão do Hugo e disse-lhe que valia a pena. De novo, lá em cima, a Catarina pousou o trenó. "Sobe, eu volto já." E foi a correr para a mãe lhe endireitar a luva. O Hugo sentou-se no trenó e ficou à espera. Depois virou-se para ver se a Catarina já lá vinha. Foi aqui que se meteu em apuros. Na altura em que se virou, a bota tocou na neve e, embora ele não fizesse de propósito, empurrou-se a si próprio pela colina abaixo. O problema foi que estava de costas e não via por onde ia. A mãe não ficou nada satisfeita e era óbvio que o Hugo também não. Olhou para cima e viu a Catarina aos pulos e a mãe a acenar-lhe que saltasse do trenó. A ideia de saltar do trenó era tão má como a de descer a colina de costas. Talvez ele não tivesse sido feito para andar de trenó. Tentou virar-se 2 vezes, mas de cada vez os pés eram empurrados para trás. Decidiu saltar e foi o que fez. Rebolou, 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 rebolou e pumba! Parou. Isto de andar de trenó estava a começar a molhá-lo e a tornar-se um pouco incómodo, pensou o Hugo ao levantar-se da neve. Olhou a tempo de ver o trenó a deslizar até ao fundo e parar. Arrastou-se até ao trenó e puxou-o pela colina acima. Quando chegou ao cimo, estava sem fôlego e sem vontade de voltar a andar de trenó. A mãe veio ter com ele e abraçou-o. Disse-lhe que desta vez ela seguraria no trenó enquanto ele entrasse e só o largaria quando ele e a Catarina estivessem prontos. Com um suspiro, o Hugo concordou em tentar mais uma vez. Embora estivesse sem vontade nenhuma de voltar a puxar o trenó pela colina acima. De qualquer modo, a Catarina subiu primeiro e depois subiu o Hugo. A mãe disse-lhes para se agarrarem bem e eles assim fizeram. A mãe deu-lhes um empurrãozinho e o trenó começou a descer a colina. A Catarina gritou de alegria. O Hugo agarrou-se bem. Desta vez iam muito mais depressa, porque o Hugo não ia arrastar os pés. A Catarina avisou o Hugo de que vinha aí um grande alto. O Hugo segurou-se bem. Subiram no ar e depois aterraram com um magnífico ploc. E continuaram a descer. A Catarina gritava e ria alto. O Hugo começou a achar que andar de trenó estava a ser um pouco mais divertido do que da última vez. O trenó ia tão depressa que subiu até no meio da outra colina e voltou a descer. O Hugo e a Catarina agarraram na corda e correram pela colina acima. Nesse dia, desceram a colina 21 vezes. E só quando a mãe falou em chocolate quente é que a Catarina e o Hugo descobriram que estavam cansados. Nessa noite, o Hugo quase adormeceu na banheira.
E a Catarina estava tão cansada que quase não conseguia escovar os dentes. E quando finalmente adormeceram, ambos sonharam com aquele fantástico dia na neve e com o trenó encarnado.